Olá, você é um tipo de pessoa que vive no passado, uma pessoa que vive no futuro? Se você é esse tipo de pessoa, esse vídeo aqui é para você. Neste vídeo a gente vai falar sobre a desconexão com o momento presente, quando a gente está desconectado das coisas que acontecem no agora. Para a gente falar sobre essa desconexão com o momento presente, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a Odisseia de Homero. Eu não sei se você já ouviu, mas venha comigo. O grande Ulisses, morava em Ítaca, inclusive ele era rei, ele tinha a sua maravilhosa esposa Penélope e seus filhos. E daí Ulisses ele foi convocado para participar de uma guerra. E daí olha só, como é que essa guerra aconteceu? Aconteceu por conta de uma traição. Olha só, mas que vinha a ser essa traição? O Menelau, ele foi traído. A sua esposa, Helena, a maravilhosa Helena, o que ela fez? Ela traiu ele com o príncipe de Troia. Olha só, traiu com o príncipe de Troia. E daí o Menelau ficou doido, falou, mas como assim, gente? Qual que é? Agora vamos ter que fazer uma guerra, vamos ter que ir lá, acabar com esses troianos. Então daí convoca o nosso amigo Ulisses, e Ulisses gostava muito da sua cidade, a cidade de Ítaca, e não queria de jeito nenhum, mas acabou que o Ulisses foi para essa guerra, a guerra que não era dele, A guerra que era por conta da traição da Helena. E esta guerra contra os troianos demora 10 anos. Olha só, Ulisses ficou 10 anos longe da sua família, da Penélope, dos seus filhos e da cidade de Ítaca. E, no entanto, essa guerra que dá origem ao filme O Cavalo de Troia, onde os troianos achavam que está tudo bem, e daí o Ulisses teve a maravilhosa ideia de construir um cavalo, vou dar de presente pela vitória dos seis. Ulisses é a peça fundamental para essa guerra. Então, 10 anos de guerra acaba ali com o Cavalo de Troia. Mas só que nessa guerra Ulisses ele consegue furar o olho, sabe de quem? Do Cíclope. E o Cíclope só tem um olho, olha só, e ele fura o olho do Cíclope, e o que acontece? Filho de Poseidon. E agora? Ulisses já estava prestes a voltar para sua casa, 10 anos de guerra. Sabe o que acontece? Ulisses ficou mais 10 anos até chegar na cidade de Ítaca, que era o lugar dele. Mas por quê? Porque o Poseidon ficou grilado, Falou assim, rapaz, não vou deixar esse cara embora não. E daí o Poseidon, querendo castigar Ulisses ele cai numa ilha chamada de Calipso. E daí ele fica 7 anos nessa ilha. Só que detalhe, nessa ilha, Ulisses, ele está banqueteado com várias ninfas. Lá nessa ilha tem várias ninfas e tem uma mulher maravilhosa chamada de Calipso. E como é um mito, a Calipso você pode imaginar ela do jeito que você quiser. É uma mulher toda esculturada, com o rosto que você quiser, uma mulher perfeita. Então olha só, pensa só numa aprovação aí pro Ulisses, Uma mulher a qual ele poderia ter sexo a hora que quisesse, com diversas ninfas ali nessa ilha. Então ele estava isolado ali. E detalhe, sabe o que acontece? A Calipso se apaixona pelo Ulisses. E Ulisses todo dia com a mentalidade aonde no passado, naqueles momentos a qual ele vivia aonde em Ítaca. Então Ulisses, até mesmo no período de guerra, ele estava sempre voltado com a mente lá para Ítaca, sempre remoendo aquilo que foi bom, aquilo que passou, aquilo que era o seu lugar. Você está numa ilha paradisíaca, uma mulher perfeita, uma deusa, querendo você, apaixonada por você, e você com diversas ninfas, o que você faria? Só que daí o deus dos deuses, Zeus, fala para libertar Ulisses. E Ulisses já tinha ficado nessa ilha aí por 7 anos. Então olha só, era 10 anos de guerra, mais 3 anos aí procurando voltar, depara-se com a ilha Calipso, fica mais 7 anos, ou seja, 20 anos fora da cidade de Ítaca. Daí Zeus manda soltar Ulisses, só que daí a Calipso não quer deixar ele de jeito nenhum embora. Daí a Calipso fala para ele assim, Ulisses, não vai não, fica comigo. Porque se você ficar comigo, eu te dou a eternidade. Ou seja, pensa só, além de estar ali naquela ilha, Ulisses tinha a chance agora de ser imortal. E além de ser imortal, Ulisses tinha a chance também que a Calipso ofereceu para ele da juventude. Então daí ele ia ficar todo bonitão, não ia envelhecer, numa ilha paradisíaca, com a imortalidade e juventude. Então o que Ulisses disse? Que é preferível ter uma vida de mortal no seu lugar, do que uma vida imortal aonde não é o seu lugar. Então Ulisses preferiu ter uma vida humana de mortal aonde era o lugar certo para ele, do que uma vida de Deus no lugar errado. E daí eu te pergunto, qual que é o seu lugar? Mas vem cá, o que vem a ser essa ideia da desconexão, então, em relação a essa história? Quando você não está no aqui e no agora, você está travando guerra que não é sua. Então Ulisses ele foi travar uma guerra que não era dele, era uma guerra de Menelau. Nessa guerra, a qual Ulisses não era dele, Ulisses ficava lembrando do passado. Ele ficava lembrando dos momentos bons, dos momentos a qual ele queria voltar. E através disso, ele furou o olho do Cíclope. E daí ele teve uma consequência. A punição dele foi o quê? Ficar preso na ilha chamada de Calipso.
E se for trazer para uma perspectiva mental, é como se a gente estivesse lotando a nossa mente de pequenos prazeres, que seria a ilha de Calypso. Ali não é o meu local, mas estou lotando minha vida com aquilo. Pode ser em vícios, pode ser no celular, você não está presente no momento com a pessoa que está do seu lado. Às vezes você não volta. Então essa ilha pode ser esses pequenos momentos de prazeres ali. Só que com o passar da vida, com o passar do tempo, se passa 10 anos, você travando uma batalha que não é sua, se passa 10 anos, você desconectado do momento presente, o que pode ocorrer? A sua vida passou no piloto automático. E as coisas mais importantes da sua vida, como seus filhos, como a sua esposa, como as pessoas que estão do seu lado, você não aproveitou, você deixou passar 20 anos, você deixou passar 30 anos. E isso é o famoso deixa a vida me levar. Você vai deixando a vida te levar. Porque muitas das vezes você não quer viver o momento presente. Muitas vezes você está lotado a sua vida com coisas fúteis e banais. Você está num estado sonambúlico. Você não consegue ter um momento de paz porque o normal da nossa geração, infelizmente, é ser estressado. Hoje em empresas, o sinônimo de produtividade é aquele cara, aquele gerente que é estressado. Aquele que está correndo para um lado, aquele que está correndo para o outro. E isso não é ser produtivo, a gente sabe muito bem disso. Só que muitas pessoas enxergam dessa forma. E muitas pessoas preferem se comunicar via WhatsApp do que pegar na mão do outro. Claro que a gente vai continuar utilizando a tecnologia, a questão é até quando isto é nocivo para a nossa vivência relacional. Até quando o Reels, o TikTok, o Shots é nocivo para a nossa mentalidade. Esse excesso de prazeres, de pequenos prazeres. E daí eu te pergunto, qual que é o seu lugar? Seu lugar em Ítaca, com as pessoas a qual você ama, no local a qual você quer estar? Ou seu lugar é na guerra que não é sua? E daí eu te convido a você estar consciente da sua vida, a você estar consciente das coisas que estão acontecendo no agora. E como diz a oração cristã, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ela não fala do pão nosso de ontem, ela não fala do pão nosso de amanhã, ela simplesmente fala do único pão que nós temos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o hoje é nosso lugar, e o hoje é nossa família, e o hoje é nossos amigos, e o hoje é o que a gente pode fazer de melhor. Só existe Ele, só existe o agora, só existe o presente que Deus nos deu. Então, pense nisso. Qual é o seu lugar? Até mais. Forte abraço.